energia cura. Jesus já disse, emana para aqueles que estão tão necessitados, daqueles que estão mais precisos, porque nós sempre achamos que estamos precisos, que estamos desesperados, que estamos sozinhos, mas nós nunca estamos. Creiam, absorvam, inspira e respira e sente Jesus. Vamos amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E aqui nós vamos ler o nome das pessoas que nos deram, mas também vamos mentalizar aqueles que não estão aqui nesses nomes, mas vamos mentalizar nos nossos parentes, nos nossos entes queridos, nos nossos irmãos que estão nas ruas desesperados, que estão nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos, aqueles que também estão perambulando pelas ruas, esquecidos pela sociedade, dos que também estão já no mundo extrafísico. Não importa a forma que foram, não importa a forma que estão indo, mas que Maria e Jesus e o nosso Pai não desampara filho algum. E então vamos ler Alissa Farias Paludo Foster, Irani Camargo, Carla Sueli Araguiá da Silva, Maria Sebastiana Alves, Ayrton Pereira Alves, Eduardo Malta Pessoa Júnior, Luiz Fernando Barbosa, Ruth Marinho Ferreira, Eliana Dantas Carvalho, Odilon Felipe Rocha, Bárbara Manuela Pacheco, Marluce Costa José Amanso da Silva, Luiz Batista Freitas, Maiara Camila da Silva, Marta Jennifer Batista de Souza Meira, Rosa Tomás do Nascimento, Temístocles Tavares de Souza, Rafaela Caroline Alves dos Santos, Maria Helena Assis da Silva, Fabiano Assis da Silva, Maria Aldenora de Oliveira, Dulcinete Moraes Carneiro, Arlindo de Paula, graças a Deus está aí também, Antônio Rebouço, Manuel Reginaldo, Milton Correia, Maria Soneire Nunes de Oliveira, Meril de Oliveira Silva, Janilza Pinheiro Borges, Márcia Maria Pereira de Lima, Rui Macedo para Saparote, Martim José dos Santos Silva, Viviane Rodrigues e Alícia Almeida Nunes. Essa criancinha está no hospital, muito ruim. E nossa irmãzinha Lisandra Bezerra Barbosa, de 15 anos, que tirou sua própria vida, né? E então, a gente pede a Bezerra de Menezes e a toda a espiritualidade de luz que nos dê a honra, que nos dê a sabedoria, que nos dê um evangelho cheio de luz, cheio de amor, de olhar o próximo como a nós mesmos, porque ninguém está isento de acontecer alguma coisa conosco, não importa o que for, mas nós não estamos isentos. Que Jesus trabalhe, então, em todo o nosso evangelho, com nossa irmã Isabel, depois com nosso irmão Gilson, depois com nosso irmão Juarez. Eu entrego a você, Isabel. Obrigada, irmã. E eu desejo a todos uma boa noite, um evangelho de muita luz e paz, que Jesus nos abençoe e proteja, agora e sempre. Do livro Vinha de Luz, o item 139, é a santificação. Santifica-os na verdade, Jesus. João capítulo 17, versículo 17. Não podemos esquecer que, dirigindo-se ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificasse os discípulos que ficariam no plano carnal. É significativo observar que o Mestre não pediu regalias e facilidades para os continuadores. Não recomendou ao Senhor Supremo cintuasse os amigos em palácios encantados do prazer, nem os ilhasse em privilégios particulares. Em vez disso, suplicou ao Pai que os santificasse na condição
humana. É compreensível, portanto, que os discípulos sinceros recebam da providência maior quinhão de alimentos purificadores em trabalhos e testemunhos benéficos na terra. Quase sempre o dever é a responsabilidade, e a responsabilidade parece esmagá-los. No entanto, a palavra do Evangelho é bastante clara no terreno das conquistas eternas. Não nos referimos a recompensas banais de periferia. Destacamos o engrandecimento espiritual, a iluminação divina e a perfeição redentora, inacessíveis ainda ao entendimento comum. Em verdade, o Senhor anunciou sacrifícios e sofrimentos aos seguidores, acentuando, porém, que os não deixariam órfãos. Seriam convocados a interrogatórios humilhantes. Contudo, não lhes faltaria a sublime inspiração. Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo. No entanto, suas dores abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. Muitas vezes, participariam dos últimos lugares entre as criaturas terrestres, para serem dos primeiros na cooperação com o divino trabalhador. Seriam detidos nos cárceres, mas disporiam da presença dos anjos sob cântico de glorificação. Carregariam cicatrizes por sinais celestes. Tolerariam sarcasmo em honrosos serviços à verdade. Perseguidos e torturados, representariam as cartas palpitantes do Cristo à humanidade. Servos sofredores e humilhados no campo carnal, marchariam assinalados por luz imperecível. Escalariam calvários de dor, suportando cruzes, encontrando, porém, a ressurreição, coroados de glória. Efetivamente, pois, os colaboradores do Evangelho são, de modo geral, anônimos e desprezados nas esferas convencionalistas da Terra. Todavia, para eles, repete o Mestre em todos os tempos as sublimes palavras: sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Esse texto de hoje é muito lindo, é uma lição realmente sublime que Emmanuel traz para nós. O que é dito aqui é que devemos sempre, a estrada não é fácil. Quando fala aqui que não vai nos aparecer as recompensas banais de periferia, nada da vida terrestre, mas sim a nossa vida espiritual. E que nós não tenhamos medo, porque temos o livre-arbítrio para fazer o melhor, para seguir o exemplo do Mestre, seguir o Evangelho de Jesus, porém, sempre com a fé, tentarmos ter uma fé inabalável, que são os momentos difíceis da nossa vida. Já avançou o horário, eu passo a palavra para a Gracinha.
Obrigada, que Encontra, Jesus que eu já nos dei uma abençoe. olhadinha. Que Deus te abençoe, minha irmã. Como o Gilson não se encontra, que eu já dei uma olhadinha, e como o tempo também urge, já diz doutor Bezerra, eu vou fazer uma ligeira prece. Deus, espiritualidade amiga, nossos mentores, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em busca do aprendizado e da luz. Que nossos pensamentos se elevem ao bem, que nossas palavras sejam guiadas pela fraternidade, que nossas ações reflitam a paz que desejamos cultivar, que os bons espíritos nos inspirem e nos fortaleçam nessa tarefa, assim seja. Então, eu passo a palavra ao nosso irmão Juarez Cabral, para que ele faça, então, o nosso evangelho, a explanação, com muita luz e muita intuição, com muitas instruções dos nossos irmãos que já se encontram presentes. Graças a Deus. Boa noite, Glácia. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 28. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Os itens desse capítulo são o seguinte: dom de curar, grilhões, expulso do templo e mediunidade gratuita. Mediunidade gratuita. Moisés, ao tempo dele, segundo se conta no capítulo 4, capítulo 11, o inferno, tá? Essa proibição que ele cita era em função dos sacrifícios que eram feitos com crianças, que eram feitos através dos sacerdotes que lá tinham, né? E eles faziam isso daí no intuito de se comunicarem com os espíritos. E essa proibição dada por ele faz com que realmente, quando você pega, né, nesse sentido de sacrificar, de ter uma comunicação, a vontade de realizar os prazeres, e até os dias atuais, a gente sabe que, em função de algumas seitas religiosas, animais são sacrificados, ofertados a espíritos, para que haja uma comunicação, para que haja interesse, ofertando a esses espíritos e eles possam estar presentes. Só que médium nenhum pode garantir, tá, de forma nenhuma, a evocação de um espírito a hora que ele quer e o bel prazer dele. Por que isso daí? E por que que a gente precisa da casa espírita? Por que que a gente precisa do templo espírita? Precisa de médios que estejam preparados para fazerem esta recepção aos espíritos. Porque quando Jesus disse: conheceis a verdade, ela vos dá, traz para nós despertar da consciência. Jesus, tá? Médium de Deus, trazia para nós as suas mensagens sem a necessidade de nenhuma intervenção. João, o evangelista, médium de Jesus, também trazia e trouxe para nós todas essas comunicações do seu evangelho sem a necessidade de nenhum sacrifício, apenas e tão somente com o seu dom mediúnico de elevar o pensamento através da prece. Toda e qualquer reunião mediúnica, ela começa com uma oração pedindo o amparo dos benfeitores espirituais para que haja um cinturão magnético e uma proteção espiritual. Por isso, não é aconselhável de forma nenhuma o Evangelho do Lar, tá, que se obtenham comunicações mediúnicas, porque o lar é um ambiente de famílias, de paz, de harmonia, de equilíbrio. Se aquele lar está perturbado, nós consentimos, tá, a incorporação de espíritos naquele ambiente por médios que não estão preparados, aquele ambiente ele vai se tornar um ambiente ao qual vai se somatizando espíritos e ali viciando e vai de uma hora para outra. Nós pensamos o seguinte, que esse evangelho no lar, ele passa pelo evangelho e se torna uma única. Só que, quais são os tipos de espíritos que ali se encontraram? Lá se encontraram no processo obsessivo. Se você tem médios qualificados, médios que são conscientes, e vão dar um socorro totalmente diferente de você fazer o evangelho no lar, e obter incorporações espontâneas sem a necessidade de... E necessidade de qual sentido?
de você obter essas comunicações. Muitas vezes, quando nós fazemos evangelhos nos lares e pedimos a proteção dos espíritos e tem um médium preparado, os médios são preparados, eles vão em uma equipe espiritual, muitas vezes os mentores dos médios, né, acompanhado pelos mentores da casa ao qual trabalham, eles dão as suas explicações, eles, está certo, dão as suas orientações, mas ali há uma equipe de médios, tá, preparados para aquela tarefa. Nós tínhamos essa prática de visitar alguém que estava no hospital, mesmo em casa, e aí juntavam-se alguns médios e nós íamos fazer essa visita lá, o evangelho, faz um evangelho tal qual aqui, né, pede a permissão dos guias e mentores, existe a comunicação, às vezes não, às vezes a gente faz o evangelho, pede um amparo espiritual, faz, né, mas não é aconselhável de forma que durante o evangelho não haja comunicações mediúnicas, porque não se sabe que espíritos vão dar comunicação, não se sabe. E muitas vezes as pessoas deixam, né, e se encantam com o fenômeno mediúnico, porque os fenômenos eles dão uma atenção em função da comunicação. E muitas vezes as pessoas pensam equivocadamente que os espíritos vão resolver os problemas dela. Isso nenhum espírito que esteja no padrão elevado, nada de ninguém. O que é que ele vai dizer para você? Ele vai orientar de forma íntima e você transforma a sua essência, mas ele não vai dizer, olha, faça isso, faça aquilo. Você tome decisões na sua vida. Ele sabe que você está passando por uma situação necessária à sua evolução, e aquilo tudo faz parte. Aquele espírito, ele vai dizer, meu filho, minha filha, leia o evangelho, serene a sua mente, busque uma decisão ao momento em que você está vivenciando. Aí tudo caminha de forma. Mas quando o espírito chega dizendo para você fazer, ele já vem com a decisão pronta, levanta a tua consciência ali, dá uma raciocinada, e Kardec fala que a fé tem que ser raciocinada. Por mais que a situação esteja complicada, difícil, a melhor coisa a fazer é parar para pensar no que aquele ser está dizendo. E se realmente é ele ser quem diz realmente ser. Você é evidente? Não. Você tem conhecimento da vida enquanto esteja aqui? Não. Então, pediu para ser do sábio e ali fazer várias colocações e não caminhar como tem que ser. No capítulo 4, do Céu e Inferno, tem uma colocação, brevemente ela, do item 4, diz assim: a proibição de Moisés era tanto mais justificada quanto se evocava o respeito e afeição por eles, nem com o sentimento de piedade. Era um meio de adivinhação, da mesma qualidade que os augúrios e os presságios exploradores e pela superstição, seja o que for que haja feito, não conseguiu desenraizar esse hábito que se convenceu no objetivo de um tráfico, assim como atestam as passagens seguintes do mesmo profeta. E quando disserem consultar os mágicos e os adivinhos que falam Pedro em seus encantamentos, responder-lhes cada pouco de Deus e vai falar aos mortos aos vivos. Isaías capítulo 8, versículo 14, versículo 19. Ou seja, essa proibição era em função de um comércio que existia. E como existe ainda hoje, nós sabemos que existem muitas criaturas que profetam através da mediunidade, criando a jornada da criatura, trazendo para ele, para cima dele, uma semeadura que mais na frente irá haver uma colheita. E nós vamos trabalhar mediunidade gratuita, capítulo 26, da gratuitamente,
que recebeste gratuitamente. E o texto nos diz assim: os médios modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e os conduzir à fé, e não para lhes ter palavras que pertencem, porque não são produto de sua concepção Com, li- nem de com suas licença, pesquisas. Juarez. Oi, Tá falhando tua voz, acho que é a tua internet. Tá talvez falhando. sim. Pensava que Está só era minha. cortando, é isso? Pensava que era a minha, já rodei a casa toda, está falhando muito. Está cortando, é isso? É, Tá para ouvir nada, tá dando para Olha, ouvir nada, Juarez. sério mesmo? Eu vou sair e entrar de novo. Melhora, tá certo? Só sair aqui. E eu aqui também desconectando e conectando, achando que era a minha internet também falhando. Eu também. aqui tudo. Eu também, estava achando que era a minha, estava andando a casa toda. São todas. É o dele mesmo. Boa noite, melhorou agora? Melhorou. Melhorou? Então a gente vai. Sim. Então vamos lá. Mediunidade gratuita. Os médios modernos. Oi? Melhorou agora? Beleza, então vamos lá. Os médios modernos, porque os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus o dom gratuito de os serem os intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e os conduzir à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, porque não são o produto de sua concepção, nem de suas pesquisas, nem de seu trabalho pessoal. Deus quer que a luz alcance a todos, não quer que o mais pobre dela seja deserdado e possa dizer: eu não tenho fé, porque não pude pagá-la, não tive a consolação de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram, porque sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, pois, desviá-la da sua finalidade providencial, ou seja, fazer um comércio da mediunidade, muitos o fazem, né? A gente vê que muitas criaturas aí dizem, olha, a gente vai fazer uma reunião e você vai se comunicar com seu pai, com sua mãe, com sua tia, com quem quer que seja. E ali aquela criatura, né? Ela faz aquela exposição, faz aquele envolvimento todo ali e diz que recebeu, falando não sei das quantas, né? Vejamos que, naquele momento, o quanto aquela criatura traz para cima dela de responsabilidades, porque ela está usando de má fé. E que toda semeadura vai ter uma colheita, não pensem que não há no futuro essa colheita, porque o que estamos a fazer agora é semear a nossa vida futura. E nessa condição, cada um vai colher o fruto que está semeando. Vamos ao item 8. Quem conhece as condições nas quais os bons espíritos se comunicam, sua repulsa por tudo o que seja do interesse egoístico, e que sabe quão pouca coisa é preciso para os afastar, não poderá jamais admitir que os espíritos superiores estejam à disposição de qualquer um que chamasse a tanto possessão. O simples bom senso repele tal pensamento. Não seria também uma profanação evocar a preço de prata os seres que respeitamos ou que nos são caros? Sem dúvida. Pode assim ter manifestações, mas quem poderia lhes garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, espertos, de toda a multidão de espíritos inferiores, muito poucos escrupulosos, vêm sempre e estão sempre prontos para responder ao que eles se lhes pergunta, sem se importarem com a verdade. Aquele, pois, que quer comunicações sérias, deve primeiro as pedir seriamente, depois se edificar
sobre a natureza da simpatia dos médios com os seres do mundo espiritual. Olha, a primeira condição para se conciliar a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Ou seja, o que ele vem sempre batendo na mesma tecla é que este médium ao qual você vai e a gente vê as pessoas indo, eu vou em médium, não sei, fulano não sei das quantas, vai lá, aí leva um presente, dá qualquer coisa, e ali a criatura tem uma comunicação. Esses espíritos que estão ali se comunicando, muitas vezes estão somente, né, fazendo na forma de charlatanismo, brincando, fazendo chacota com aquelas criaturas que eles se encontram. É totalmente diferente de você ir em uma casa espírita séria, ter um diálogo fraterno, receber a consulta espiritual, ter o acolhimento, tá? E nesse acolhimento ao qual nós temos ali, o mais importante é ouvir o evangelho. Muitos pensam, quando chegam ao Bezerra, que é importante é entrar na cabine, tomar a medicação e ir embora. A cabine, ela é apenas o complemento do que se começou a se fazer através do evangelho. Porque o evangelho, esse é o qual nós estamos fazendo hoje, que está chegando em todos os lares, ele é a célula de transformação de todos nós. Primeiro, de transformação nossa, que estamos a explanar. Segundo, dos outros que estão a ouvir. Porque a essência dele nos diz hoje que eu tenho que dar esta mediunidade de graça sem esperar um tapinha nas costas, sem esperar um muito obrigado, ou um presente, ou qualquer coisa que seja. E muitas vezes as criaturas chegam lá no próprio Bezerra, querendo dar presente, querendo dar uma coisa, ofertando algo, perguntando quanto foi. E naquele momento, nós muitas vezes nos sentimos constrangidos, porque nós sabemos que não se deve aceitar de forma alguma nem benefício ao qual nós estamos, tá, a receber de forma nenhuma. A intenção ali é servir, é merecer e ter a condição de servir. E o que eu vou ganhar com isso? Nós não fomos ali para ganhar. Nós fomos ali, enquanto médios, para ressarcir os nossos débitos do passado. É através do acolhimento da cabine, fazendo com amor, se doando, recebendo aquelas criaturas que ali estão enfermas, numa condição muito delicada, buscando de alguma forma dar um sentido e mostrar o sentido da vida para eles, é que nós estamos quitando os débitos do passado. E muitas vezes, quando saímos de lá, nós fazemos mais conta, e o que vai acontecer? Nós vamos voltar novamente, tá? A uma nova encarnação e ter que pagar as nossas continhas, porque existem médios que são médios a 50 metros da casa espírita. Quando sai de lá, né, aí vai ali para o Alecrim, como diz nosso amigo Alcio, quando dá uma freada de um carro em cima dele, dá uma trancada, aí o português solta pela boca, assim, fantasticamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque estamos num mundo de provas e expiações. E esses espíritos pseudo-sábios, os espíritos que querem fazer com que a gente tropece, eles vão estar ali na nossa cola para dizer o seguinte: quando você chegar no socorro fraterno, o cara vai dizer assim: olha, tu disseste que era bom, tu disseste que era aquilo outro, mas eu vi tu ali na esquina fazendo isso e assado, o caba freou em cima de você, você soltou o verbo em cima dele, então ele começa a revolver a tua vida porque ele estava do teu lado. E tem um caso muito interessante que nós presenciamos no Bezerra, de uma criatura que ele chega ali cheio de moral como dialogador e vai querer dar uma lição de moral ao espírito. E o espírito disse: meu filho, segunda-feira tu foi para esse canto, na terça para isso, na quarta para isso, na quinta para isso, e destrinchou a vida do cidadão todinha. E quando chegou no socorro fraterno, ele chega e descasca: olha, aquele cidadão, ele não voltou mais para o Bezerra.
Primeiro, com vergonha, tá? Segundo, faltou humildade dele. Era para que ele tivesse humildade e dissesse, meu irmão, realmente, eu não estou ainda, tá? Nesse grau de perfeição, eu estou tentando melhorar. Você tem como me ajudar a fazer isso daí? Eu garanto que se essa mediunidade dele, que ele utilizou, que foi dada de graça e ele utilizou de forma benéfica para acolher esse espírito, tanto ele quanto o espírito teriam sido beneficiados. Mas o que que houve ali? Houve eu, enquanto médio, dialogador, querer mostrar uma moral que eu não tinha. E o espírito, tendo passado a semana inteira comigo, vem a falar tudo aquilo para que tire a máscara do meu orgulho, do meu egoísmo, da minha vaidade. Item 9. Ao lado da questão moral se apresenta uma consideração efetiva, não menos importante, que se prende à própria natureza da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será jamais uma profissão. Não somente porque seria desacreditada moralmente e logo comparada aos ledores de sorte, mas porque um obstáculo material a isso se opõe. É uma faculdade essencialmente imóvel, fúgil e variável, como uma permanência da qual ninguém pode contar. Seria, pois, para explorar um recurso sempre incerto, que poderia desfaltar no momento em que ele seria mais necessário. Outra coisa é um talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por isso mesmo, é uma propriedade da qual, naturalmente, é permitido tirar partido. Mas a mediunidade não é nem uma arte, nem um talento. Por isso, ela não pode se tornar uma profissão. Não existe senão concurso dos espíritos. Se esses espíritos faltarem, não há mais mediunidade. A aptidão pode subsistir, mas o exercício está anulado. Assim, não há um só médium no mundo que possa garantir a obtenção de um fenômeno espírita em dado instante. Explorar a mediunidade é, pois, dispor de uma coisa da qual não ser realmente senhor. Afirmar o contrário é enganar aquele que paga. A mais não é de si mesmo que se dispõe, são dos espíritos, das almas dos mortos, cujo concurso é posto à venda. Esse pensamento repugna instintivamente. Foi assim esse tráfico degenerado e abusado, explorado pelo charlatanismo, a ignorância, a credulidade e a superstição, que motivou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o lado sério da coisa, pelo decreto que lançou sobre a exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Pelo Livro dos Médiuns, capítulo 8, Céu e Inferno, item do capítulo 12. Ou seja, o telefone toca do plano espiritual para a terra dos encarnados. Não é daqui para lá, não é eu fechar os olhos aqui, olha, eu quero falar com fulano de tal, não sei das quantas. E o fulano vai ver. Não, não é assim que funcionam as coisas. Né? E a gente tem uma amiga nossa, que essa amiga eu, assim, se a gente pudesse ajudar, ajudaria. Mas o que que acontece? Ela já rodou o Brasil inteiro por aí querendo falar com o pai dela. Né? Eu não sei quantos pais ela já falou no meio do mundo aí, com esses espíritos que dizem ser o pai dela, mas ela vive procurando falar com o pai dela. E o que que acontece? Com o pai, com a mãe, o que a gente quer já falar? Quando chegar o momento apropriado, nós vamos saber realmente quem está falando conosco. A gente vai ouvir a voz, a gente vai sentir o cheiro, a gente vai sentir o carinho, a forma como ele ou ela falava conosco. Nós vamos sentir a vibração através do amor. Por que isso daí? Porque a energia daquele ser que nós amamos, ela é única. E nós vamos sentir, nós vamos saber realmente. Ninguém vai chegar para você e vai escrever assim, olha, essa carta aqui é de seu filho, da sua filha, porque você vai saber distinguir, tá, uma coisa da outra. E quando você recebe uma comunicação de um ser que você sabe quem é ele, você vai saber exatamente, precisamente, porque lá naquele conteúdo vai expressar o que você realmente queria
o que você precisava, o que você tinha de conhecimento da vida dele. Totalmente diferente de começar as coisas sendo colocadas de forma a enganar os nossos semelhantes. Mas não se atenha. Todo aquele médium que busca enganar, ele vai responder. Nós não temos o direito, de forma nenhuma, de enganar a ninguém. E a conta vai chegar em dado momento, não tenha dúvida, né? E a gente vê o seguinte, que essas colocações de Moisés com relação à proibição, e os evangélicos dizem que essas comunicações que nós temos na casa espírita são coisa do diabo, do demônio, mas eles vivem incorporando lá nas reuniões deles, nos evangelhos deles, é um incorporando um atrás do outro, caindo no chão, levantando, e lá é o Espírito Santo de Deus. Aí a gente não sabe quantos milhões de Espírito Santo de Deus tem ali, mas que são comunicações mediúnicas, são. E ali tem uma legião de espíritos fazendo a caridade através do amor, em função de quê? Da fé que aquelas criaturas têm em estarem ali, como é utilizada ali naquela igreja a palavra do Evangelho ao qual nós estamos aqui ler, então há intervenção de seres que amparam aquelas criaturas. Também há os que fazem aquela festinha lá para querer enganar, mas esses daí vão responder o que estão fazendo. Item 10. A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de forma ainda mais absoluta, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos que fez ao preço de sacrifícios, frequentemente penoso. O magnetizador dá do seu próprio fluido, frequentemente mesmo a sua saúde. Eles podem a isso por um preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Eles não têm o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, conquanto pobres, não faziam pagar as curas que operavam. Todo aquele, pois, que não tem do que viver, procure os recursos em outra parte do que na mediunidade, que não consagra ela, se preciso for, senão o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos terão em conta o devotamento e seus sacrifícios, ao passo que se afastam daqueles que esperam fazer deles um meio para subir. Lendo aqui essa parte, me fez lembrar, hoje pela manhã, estava eu a conversar com um amigo, que ele é médico, e é médium, e ele foi para a casa espírita, porque os espíritos o levaram até lá. E ele falando para mim, hoje pela manhã, dizendo, Juarez, eu sou um cientista, então eu estou sendo testado na casa espírita a todo tempo, a todo momento. Aí relatou o que houve na noite anterior. 3 médios fizeram a mesma comunicação para ele, mas em momentos diferentes. E ele disse, olha, ontem à noite foi uma das provações que eu tive comigo, porque, cara, eu leio, eu estudo, e os fenômenos surgem de forma a dizer, olha, você tem que trabalhar a tua mediunidade. Ou você trabalha, ou a tua vida desanda. E ele disse que ele entra no centro cirúrgico, ele sente que é assistido pela espiritualidade. E aí, naquele momento em que ele está ali na cirurgia com os outros colegas de trabalho, ele disse para nós que sente que há um envolvimento desses seres que ali se encontram, ou seja, essa mediunidade gratuita, ela é utilizada nos momentos da cirurgia. Muitos médicos pensam ser eles que estão fazendo a cirurgia. E ali, muitas vezes, há uma assistência espiritual, tá? Em função de quê? De a mediunidade que ele tem faz com que haja uma assistência pelos benfeitores espirituais, que aquele paciente orou, que a família orou pedindo a paz, a harmonia para aquela cura. Meus irmãos, eu espero que eu tenha passado para vocês o que é mediunidade gratuita, tá? De forma nenhuma, tá? Eu tive um dia desse falar em mediunidade gratuita, eu entrei no espaço ali, e uma senhora, eu estava com a camisa da pomada Vovô Pedro, e a senhora disse a mim, e eu comprei 2 pomadas a uma mulher assim assada. Eu disse, como é que é? A senhora comprou 2 pomadas Vovô Pedro? As pomadas são dadas gratuitamente. Não, mas eu estava precisando e ela me vendeu. Imagina o seguinte, essa jovem, essa senhora que vendeu essas pomadas, se ela continua vendendo,
essas tomadas, quanta conta ela vai arranjar para pagar mais adiante, né? Eu espero que tenha passado para vocês o esclarecimento e a gente vai fazer a prece ao anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços. Abriga-nos do mal, leva os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, faz a eles misericórdia aos nossos inimigos e recebe em teu seio bendito a prece dos súplitos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com os teus erros, paixões e ódios, caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, brilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carrilho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Este amado, Mãe Santíssima, que essa prece chegue até vós e desça como um bálsamo de luz sobre toda a nossa terra, sobre esse imenso país, sobre esse estado, sobre esta cidade, sobre os nossos lares e famílias. Que tua vontade prevaleça sobre a nossa, que assim seja. É com você, Aglacia. E assim, com toda essa harmonização, com toda essa instrução, né, que o nosso irmão nos ensinou, nos passou, a gente pede, então, a espiritualidade amiga, a doutora Bezerra, João Cecílio, a todos esses que fazem parte do nosso Evangelho Online, terapia para os nossos irmãos, aqueles que estão em cura, aqueles que estão curados, aqueles que estão ainda no mundo físicos e extrafísicos desesperados. Pai de infinita bondade, continua a nos abençoar, continua a nos amparar, Jesus continua a nos intuir, continua a nos instruir, a nos mostrar o caminho nos teus passos. A Maria, como mãe que és e mês das Marias, abraça-nos com o teu manto, cheio de luz, iluminando cada coração aflito, cada coração da humanidade, a humanidade inteira, aqueles que estão em desalentos, aqueles que estão soterrados, aqueles que estão em qualquer parte do mundo, abraça essa causa. E assim a gente pede também que faça uma varredura em nossos lares, nas casas dos nossos vizinhos, nos lares de todo o planeta e também em nossos corações. Com muita paz, muita luz, então a gente encerra o nosso Evangelho da noite de hoje, fazendo essa varredura em nossa essência, em nossos lares, para que não fique nenhuma arestas, para que não fique nada que venha contradizer a vontade do Pai. Que assim seja. Até amanhã. Uma ótima noite para todos. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Gratidão. Boa noite, Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Amanhã. Boa noite. Até amanhã. Um abraço.